A noite desta quinta-feira foi de tensão em Israel e também na faixa de Gaza. Acompanhe. Por Ruanda, já vitimaram milhares de pessoas, sejam civis e militares. Em Jerusalém, pessoas buscaram abrigos depois que sirenes soaram para avisar sobre possíveis ataques. Os militares israelenses informaram que foram interceptados mísseis disparados do Iêmen. Com a ação dos rebeldes Houthis, as forças ampliaram a ofensiva terrestre em Gaza. Na véspera, o governo de Benjamin Netanyahu tinha anunciado que retomaria a invasão ao território. Um último aviso foi dado aos residentes para que devolvam os reféns e expulsem o Hamas do poder. Israel promoveu nessa semana a onda mais mortal de bombardeios desde o início da guerra em janeiro. De acordo com o Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo Hamas, centenas de pessoas morreram. A Defesa Civil de Gaza deu o número de 470 vítimas dos bombardeios. No norte da região, homens, mulheres e crianças fugiram em meio a uma paisagem de destruição, a pé ou aglomerados em carroças. O mesmo êxodo vivido durante os meses de guerra. O Hamas não respondeu militarmente até agora. E um representante do grupo declarou que está aberto a iniciar conversas para retomar o cessar-fogo. Em meio à retomada dessas incursões terrestres em Gaza, um ataque de Israel também matou pessoas ligadas à ONU e o Hamas lançou foguetes em direção a Tel Aviv. Sobre esse conflito interminável no Oriente Médio, nosso convidado agora, professor de Direito e Relações Internacionais, Danilo Porfírio de Castro Vieira. Sempre uma honra te receber aqui, professor. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Tiago. Sempre uma satisfação. Professor, olha, nesses anos que a gente conversa com especialistas, professores de direito, relações internacionais, a gente já tem como base a seguinte questão: quando se fala em cessar fogo no Oriente Médio, ou não acredite, ou desconfie, ou você sabe que isso vai demorar muito mais do que se projeta. É isso que a gente está vendo mais uma vez nesse conflito, professor? Realmente, Tiago, voltamos àquilo que a gente já tocou por diversas vezes, voltamos à estaca zero. Ou seja, cria-se essa expectativa de uma estabilidade, de uma busca de composição, de um acordo de pacificação, mesmo que seja provisório, troca-se prisioneiros, troca-se reféns, busca-se uma retórica de retorno de refugiados para os seus territórios de origem e o conflito, o quê? Recomeça. Recomeça sobre qual perspectiva, Tiago? O Hamas utiliza essas circunstâncias para estabelecer novas condicionantes e utilizar essa leva de pessoas que retornam ao território como verdadeiros escudos humanos. Ou seja, não existe um compromisso pela paz. Não existe também, ao meu ver, nem um compromisso pela segurança do próprio povo palestino na região. E Israel age na perspectiva da sua convicção de segurança e estabilidade em prol do seu povo. Então, ficamos numa situação de constante impasse. E hoje já foram registrados protestos em Israel contra os posicionamentos do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O senhor acha que isso pode ganhar corpo se essa guerra for sendo postergada, o fim dessa guerra for sendo postergado? O que nós vamos perceber é que, Tiago, existe uma situação de constância, de gravidade. E eu realmente hoje só entendo um processo de efetiva pacificação e estabilidade quando nós cessarmos, vamos dizer, o apoio logístico e, quiçá, financeiro de forças estrangeiras em relação ao Hamas. E aqui eu estou falando especificamente do seu principal apoiador, o Irã. Do contrário, a situação permanecerá como estamos vendo hoje. Professor Danilo, abrindo os microfones para os nossos comentaristas, chegando por aqui Dora Kramer e também Cristiano Vilela. Dora, boa noite para você, bem-vinda. A sua pergunta para o professor. Dora. Primeiro, boa noite, Tiago, boa noite, professor, boa noite, Vilela, boa noite para todo mundo.
Olha só, professor, já que tem um impasse, essa coisa está difícil da gente direcionar, ficar pedindo projeção para o senhor, eu tenho até receio, porque não dá, né, para projetar muita coisa. Então eu vou aproveitar então a situação para matar uma curiosidade. Lá no início das guerras, a gente todo dia falava de ONU, né? A ONU estava ali, não adiantou nada, fez várias tentativas de arrumar a situação e não aconteceu nada, mas pelo menos estava na cena. Nunca mais, tem 2 guerras no mundo, pelo menos 2 guerras assim, de projeção, e nunca mais se ouviu falar em ONU. O que está acontecendo? Dora, boa noite primeiro. O que também nós temos que refletir sobre a questão da ONU é que o modelo de organização e de ação dessa instituição, ela, de alguma maneira, está ultrapassada. O modelo dela foi um modelo desenhado no pós-Segunda Guerra, representava também um palco de composição dentro de uma realidade própria da Guerra Fria, e hoje a situação modificou-se sensivelmente. E também nós temos, Dora, que lembrar que nós temos aqui em nosso país uma visão de um protagonismo que nunca existiu efetivamente na ONU. A ONU sempre foi, acima de tudo, um palco de diálogo, de composição, de entendimento ou de ações consensuais, mas por muitas vezes ao longo da história da ONU. Vimos interesses de estados soberanos, inclusive de potências, estarem acima das ditas ações ou ditos, vamos dizer, panfletos, bandeiras levantadas pela ONU. Então, volto a insistir, a ONU mostra a sua fraqueza e também temos que entender que ONU não é Estado mundial, é um palco de composição entre estados em prol de uma mínima visão de estabilidade e segurança. Cristiano Vilela, bem-vindo, Vilela. Boa noite a todos. Professor Danilo, qual é o impacto que essa retomada do conflito tem junto à população de Israel? A população de Israel, de que forma ela compreende essa retomada, mesmo diante de uma justificativa de que teriam chegado mísseis, né? Israel teria recebido o ataque de mísseis vindos do Iêmen, enfim. Mas de que forma a população se posiciona? Ela se posiciona no sentido de concordar com essa retomada ou talvez no sentido de entender que já passou da hora de realmente caminhar rumo à paz? Vilela, já observamos que dentro da sociedade israelense há uma sensação de cansaço. A guerra já chegou a uma situação onde a população anseia, primeiro, pelo retorno dos seus, que estão nas mãos do Hamas. E segundo, o estabelecimento de uma situação de pacificação. Isso não significa que a população israelense quer uma paz a todo custo. Nós temos que entender que também dentro da realidade israelense prima-se pela ideia de segurança, de estabilidade. Mas volto a insistir, meus caros, não é à toa, só um ponto que nós temos que refletir, que o presidente Trump, que se alinha ao governo israelense, se preocupa tanto em pacificar a situação de segurança entre Ucrânia e Rússia. Rússia tem um papel significativo nos planos de Trump, na mediação do Oriente Médio. Nós sabemos que o grande financiador desse conflito em favor do Hamas é o Irã. E a Rússia terá um papel decisivo num processo de mediação entre Estados Unidos e Irã, com olhares para o fim do conflito entre Israel, Hamas e Houthis. E um minutinho, professor, se pudesse colocar numa balança, qual conflito talvez esteja mais perto do fim? O senhor arrisca algum palpite ou não, professor? Eu não tenho uma habilidade de futurologia, Tiago, mas eu vou cantar uma bola.
Eu acredito que a probabilidade da guerra da Ucrânia venha a cessar de forma mais breve do que o conflito israelense. E eu acho que a condicionante para uma futura estabilidade no Oriente Médio passa, Tiago, por uma pacificação na Europa Oriental, diga-se, na cessação do conflito entre Ucrânia e Rússia. Rússia é uma peça-chave no projeto de Trump. Perfeito. Professor Danilo Porfírio de Castro Vieira, professor de Direito e Relações Internacionais. Como sempre, obrigado pela sua gentileza. Voltaremos sempre a nos falar. Um abraço, professor. Tiago, um abraço a todos.